Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de estruturas de concreto 2, beleza? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, beleza? Em outra disciplina também, caso precise, entre em contato conosco, converse conosco, nós vamos auxiliar você, tá? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá bom? E é o seguinte, pessoal, vamos fazer uma leitura inicial e como sempre explico, vou fazer uma leitura inicial, explicar todos os conceitos aqui, tá? E vou partir do princípio que você está iniciando agora na disciplina, tem que entender alguns conceitos ainda, não conhece alguns termos utilizados, então, se você já é um pouco mais avançado, só para deixar claro aí para você, tá? Então vamos lá, ó, o que pede aqui, ó? Atividade 1, tá? No presente mapa, vamos trabalhar com as lajes maciças apresentadas na figura 1, laje 1 e laje 2. Essa figura aqui, tá, pessoal? Essas duas lajes aqui. As lajes possuem área útil altura útil de 7,5 cm e aço de concreto armado 50. Considere a altura da zona comprimida X de 1,1 cm e o carregamento distribuído Q conforme a etapa 1. Aqui só uma observação, tá? Gostaria de reforçar que para os estudos e atividades da disciplina deve ser utilizada exclusivamente a tabela de Cersney disponibilizada no material da disciplina. Beleza. A gente vai pegar aquela tabela lá. Calcule. Etapa 1. Cálculo do carregamento em uma laje de garagem. Considere uma edificação com 4 pavimentos superiores. Considere uma edificação com 4 pavimentos superiores, sendo o térreo destinado à garagem. A estrutura é composta por lajes maciças de concreto armado, com espessura uniforme de 12 cm em todos os pavimentos. A laje da garagem será dimensionada considerando que ela suporta o peso próprio da sua própria laje, revestimentos, sobrecarga de garagem e ainda a carga total proveniente dos 4 pavimentos superiores. Utilize os seguintes dados: densidade do concreto armado, 25 kN por metro cúbico, peso dos revestimentos por pavimento, tá? Sobrecarga de uso dos pavimentos superiores residencial, 2 kN por metro quadrado, sobrecarga de uso da garagem, 5 kN por metro quadrado. Espessura da laje em todos os pavimentos é de 12 centímetros, tá? Observação: para esta etapa, não é necessário realizar combinações de carregamento como combinações de ações normais. Basta somar diretamente todas as cargas atuantes para determinar o carregamento total na laje da garagem, tá? Então é só a gente somar. Objetivo: calcule a carga total em kN por metro quadrado que a laje da garagem deverá resistir, considerando o peso próprio da laje de garagem, os revestimentos da laje de garagem, a sobrecarga de uso da garagem, a carga, peso próprio mais revestimentos mais sobrecarga dos 4 pavimentos superiores. Apresente o resultado final em kN por metro quadrado. Etapa 2. Nesta etapa, realizaremos o cálculo para as duas lajes da garagem em destaque. Verifique se as lajes são armadas em uma ou duas direções. Justifique sua resposta. Figura 1. Laje do estudo de caso. Então nós temos aqui a laje. Tá, pessoal? Né? As duas lajes que ele trouxe aqui para nós. O que ele pede aqui na etapa 3? Ó. Calcule todos os momentos para a laje L1 e L2 empregando o carregamento total da etapa 1. Etapa 4. Calcule a taxa de armadura negativa entre as lajes. Observação: uma por
uma vez que as lajes são consideradas de maneira isolada. É necessária a realização da compatibilização no momento negativo em lajes adjacentes. Etapa 5. Calcule as taxas de armaduras positivas para as lajes L1 e L2. Pessoal, vamos entender aqui. Está pedindo para a gente fazer o dimensionamento dessas lajes aqui, tá? Só que a gente precisa entender os conceitos aqui para ficar bem claro a importância deste conteúdo aqui para você fazer o dimensionamento, tá? E claro, vamos explicar alguns termos aqui que foram utilizados, tá? Então, olha só, o que ele traz ali para nós? O que seria uma laje de concreto armado, tá, pessoal? É uma placa de concreto com armadura de aço embutida, tá? Ela é usada para formar pisos e tetos das construções. Então, ela serve para distribuir as cargas, peso de móveis, pessoas e paredes, né, para as vigas e pilares da estrutura. Então, o concreto armado é composto de concreto e aço, tá? Então, é uma mistura de resistência à compressão e tração. Quando a gente junta, faz a união desses dois materiais, tá? O concreto protege o aço e resiste à compressão, enquanto o aço suporta os esforços de tração, tá? Então, esse seria o nosso concreto armado. Daí vem o aço CA50, tá? Que é muito utilizado, que significa concreto armado de 50 Newton por milímetro quadrado, beleza? Então é um tipo, esse aço CA50 é um tipo de aço nervurado com alta aderência ao concreto, tá? Ele tem resistência característica de 500 megapascal, tá? Conforme eu já expliquei ali para vocês. A gente pode ler como 500 megapascal também, tá? Quando a gente converte para megapascal, beleza? É muito usado por ser resistente, econômico e fácil de trabalhar. Aí nós temos também ali, que ele cita o peso próprio. Deixa eu verificar aqui para vocês. Peso próprio da laje, tá? Onde é que ele cita aqui? Aqui, ó. Peso próprio da laje, tá, pessoal? Que é densidade vezes espessura, tá? Pra gente calcular o peso próprio da laje, é densidade vezes a espessura da laje. Então, vou escrever aqui. Ó, peso próprio é a densidade vezes a nossa espessura da laje, tá? No caso, a espessura de 12 centímetros, a densidade é 25 kN por metro cúbico, beleza? A gente vai calcular depois certinho. Os revestimentos, né, pessoal, são os materiais utilizados para acabamento. Piso cerâmico, contrapiso, argamassa, impermeabilização, por aí vai, beleza? Normalmente eles são considerados como carga permanente. No caso deste exemplo aqui, nós temos que é 1,5 kN por metro quadrado, tá? Sobrecarga de uso é a carga, pessoal, que vai variar com o uso do local. Então, exemplos, tá? Móveis, pessoas, carros, equipamentos. No caso da garagem, né, são mais carros e tráfegos de pessoas. Então, nosso caso aqui é garagem e pavimentos residenciais. Então, ele já citou aqui para nós, né? Aqui, ó, sobrecarga de uso dos pavimentos superiores, residencial, e sobrecarga do uso de garagem, tá? Então, nós temos aqui os dois citados separadamente. São sobrecargas de uso, beleza? Beleza, o que é mais importante aqui para nós? A altura útil. O que seria a altura útil, pessoal? A altura útil é a distância do topo da laje até o centro da armadura tracionada, tá? Então, ele desconsidera o cobrimento de concreto, beleza? No nosso exemplo aqui é 7,5 centímetros que já foi dado. Então, é utilizado para a gente utiliza, né, no cálculo da resistência à flexão do momento fletor, no caso, tá? A gente vai utilizar. A altura da zona comprimida, aquele xzinho ali que foi citado,
é a parte superior da laje que está sob compressão quando ela flat, ela entorta, tá? Que é essa medida aqui, ó. Cadê? Deixa eu só achar aqui, pessoal. Onde é que ele citou aqui para nós? Tá aqui em algum lugar. Tô achando aqui agora. Ah, tá aqui. A altura útil, né, que tava falando, e a altura da zona comprimida, de 1,1 centímetro. Então, repetindo, ó. A altura útil é a distância do topo da laje até o centro da armadura tracionada, tá? E a altura da zona comprimida X é a parte superior da laje que está sob compressão quando ela torta, tá? Ou ela flat, nós falamos aqui. Então é muito importante para a gente dimensionar corretamente a armadura também. E a carga total que ele estava citando ali, né, pessoal? Inclusive ele deixou aquela observação que a gente deve somar. É a soma de todas as cargas que a laje suporta. Peso próprio, mais revestimento, mais sobrecarga da garagem, tá? Carga dos pavimentos superiores, que é peso próprio, mais revestimento, mais sobrecarga de cada pavimento. Então, a gente soma tudo isso aí, beleza? Só que a gente tem que fazer a transformação do peso próprio ali antes, ok? A gente vai utilizar tudo isso aí para estar calculando os momentos fletores da laje de fato. A tabela de Czerny, né? É a tabela com coeficientes utilizados para calcular os momentos fletores em lajes, tá? Considera tipo de laje, se é unidirecional ou bidirecional, as condições de apoio, relação entre os vãos, tá? Então a gente vai, com a tabelinha, a gente vai evitar o uso de fórmulas muito complexas e tudo mais, né? A gente vai simplificar o nosso dimensionamento aí, tá? A gente vai utilizar a versão que foi fornecida ali para nós, tá? O que significa também, pessoal, um termo importante que eu anotei aqui, laje unidirecional e bidirecional, tá? Quando nós temos uma laje unidirecional, nós temos uma laje longa em uma direção, tá? Então ela é um pouco mais longa. As cargas elas são transferidas apenas em um sentido. Então, por exemplo, se eu tenho uma laje de 5 metros por 2 metros, a carga ela age mais na direção menor, certo? Então essa seria uma laje unidirecional. Esse é um conceito importante para a gente estar analisando aqui o nosso exemplo, tá? A gente percebe aqui ó, que nós temos um dimensionamento de 500 por 300 centímetros ali, tá? Então vamos ver o que vai fazer sentido para nós no dimensionamento ali depois. Tem um valor padronizado para definir se é unidirecional ou bidirecional. A bidirecional é a laje quase quadrada, né? Ou pouco retangular. Então as cargas elas são distribuídas nos dois sentidos. Então, por exemplo, ali se fosse 4 metros por 4 metros, 400 por 400, tá? Bidirecional. E é isso, tá? A gente vai ver por que isso aí é importante no desenvolvimento dos nossos cálculos lá, beleza? Mais um conceito importante aqui que eu anotei é sobre a armadura positiva e a armadura negativa, tá? Vamos ver esse termo ali. Positiva, pessoal, é quando é localizado no meio do vão, tá? Resiste à flexão para baixo. Já a negativa é localizada nos apoios, que são as extremidades, tá? Resiste à flexão para cima, causada pela continuidade entre as lajes. Beleza? A gente vai entender isso melhor. Fechando aqui, pessoal. De modo geral, a gente vai fazer um dimensionamento aqui com o objetivo do quê? Por que a gente faz tudo isso? Né? Você, engenheiro, vai fazer isso por quê? Primeiro ponto, garantir a segurança da estrutura, tá? Óbvio, né? Economizar material, seguir as normas da ABNT e, com certeza, né, pessoal, garantir um fator de segurança aí para as lajes, né? De modo que elas suportem o uso previsto sem trincas ou até mesmo o colapso da estrutura, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui, vamos dar início à etapa 1, ela pede para nós aqui o cálculo do carregamento da laje de garagem, beleza? Vamos fazer as transformações lá, conforme eu expliquei do peso próprio, mas daí a gente dá início certinho.
Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na atividade 1. Vamos ver o que ela está pedindo aqui para nós, tá? No contexto do comportamento estrutural de vigas submetidas a carregamentos, as flechas representam deslocamentos verticais que podem comprometer não apenas a estética, mas também a funcionalidade e a segurança das estruturas. Com base em pesquisa bibliográfica e nas normas técnicas vigentes, como a NBR 6118, elabore um texto dissertativo abordando o conceito de flechas em vigas e os principais tipos de carregamento que a influenciam, os fatores que determinam a magnitude da flecha, como material, seção transversal, vão e tipo de apoio, entre outros, os limites normativos de deslocamento vertical em vigas segundo a NBR 6118 e a justificativa técnica para esses limites. 4. As consequências de não considerar adequadamente os deslocamentos limites no projeto estrutural. Sua resposta deve demonstrar compreensão teórica e capacidade de aplicar conceitos normativos às situações práticas. Utilize exemplos ou esquemas caso seja necessário. Seguinte, pessoal, o que é flecha, né? O que é a flecha em vigas e como os carregamentos influenciam. Flecha, pessoal, é o deslocamento vertical ou deformação que vai ocorrer em uma viga quando ela é submetida a uma carga, tá? Então imagine o seguinte, imagine uma régua apoiada nas extremidades, beleza? E pressionada no meio. Ela vai entortar para baixo, né? Vai formar uma barriga ali. Essa curvatura é a flecha, beleza? É tipo isso. Os principais tipos de carregamentos que causam a flecha, tá? A carga pontual, onde nós temos aqui, por exemplo, ó, se eu pegar aqui e desenhar uma viga, tá? Com dois apoios. Desenhar aqui uma viga com dois apoios. Tá? Só para ilustrar. Aí eu tenho uma carga pontual. A carga pontual é aquela que age em um ponto só, tá? Sei lá, 10 kN, tá? Essa é a carga pontual, ela causa flash também. Aí nós temos a carga distribuída. A carga distribuída, ela atua dessa forma aqui, ó. Ela atua uniformemente distribuída. Beleza? Já tem uma cara diferente, vocês vão ver assim nas nossas figurinhas. Nos esquemas, tá? Então, aí já seria de 10 kN vezes metro, tá? Então, essa é a carga distribuída. E a carga então a carga pontual é uma força concentrada em um ponto específico, por exemplo, um ar condicionado pesado em uma viga, tá? É uma carga pontual. Carga distribuída, pessoal, carga espalhada ao longo da viga. Então, peso próprio da laje, parede ou pessoas, tá? Carga variável no tempo. Cargas móveis como veículos em uma ponte, beleza? Esses três tipos de carregamento causam flash. Trouxe aqui como exemplo. Então, no exemplo prático aqui, em uma garagem, uma viga de 5 metros que sustenta uma laje com carros em cima, sofrerá uma flecha por causa do peso próprio dos veículos e da própria estrutura. Isso tudo tem que ser dimensionado, tá? Então a gente vai fazer um texto, conforme ele solicitou ali, descrevendo isso e todas as demais características, né, com relação ao material, seção transversal da viga, o tipo de vão, o tipo de apoio, como que é a distribuição da carga e tudo mais, tá? Quais são os limites normativos da NBR 6118, tá? E o que pode acontecer se a gente não tratar da devida forma, de acordo com as normas, as flechas, tá?